Olá a todos, o meu nome é Alexandre, sou estudante do terceiro ano de Fisioterapia e sou o fundador deste canal, A Descoberta do Corpo Humano. Hoje vamos falar de sinapses, basicamente como um neurónio vai comunicar com o outro. Não se esqueçam de dar o gosto ou o like e subscrevam, porque assim, cada vez que eu lançar novos vídeos que podem ser bastante úteis para os vossos estudos, vão ser notificados e vão poder estudar com grande sucesso para as vossas provas. Obrigado e vamos para a vinheta. Os neurónios são as maiores células do corpo humano, podendo medir até cerca de 1 metro de comprimento. Estes formam largas redes neurais, como possivelmente já devem ter visto em alguns filmes, permitindo que os neurónios estejam conectados uns aos outros. As diferentes redes neurais são o que nos define, o que torna cada ser humano único e diferente na sua forma de agir, pensar e perspectivar o mundo. Mas como é que afinal os neurónios transmitem a informação entre si formando estas redes neurais? É isso que vamos ver já de seguida. Na última aula vimos que o potencial de ação era gerado no cone de implantação. Este depois era propagado para o axónio caso este tivesse banho de mielina. O potencial de ação iria de nódulo Ranvier em nódulo Ranvier, ou caso este não tivesse banho de mielina, iria de zona adjacente em zona adjacente. Por fim, o potencial de ação chega ao fim do axónio. Esta zona designa-se de botão sináptico ou de terminal pré-sináptico. Aqui, o potencial de ação vai ter de passar para outro neurónio, e é isso que vamos compreender já de seguida. Primeiro, temos de compreender o conceito de sinapse. Sinapse, local de transmissão de impulso nervoso elétrico entre dois neurónios ou entre um neurónio e um órgão efetor. Existem dois tipos de sinapses, as sinapses elétricas e as sinapses químicas. As sinapses elétricas são menos prevalentes relativamente às sinapses químicas. Começando pelas sinapses elétricas, é necessário saber que existem junções comunicantes que permitem a comunicação entre o neurónio pré-sináptico e o neurónio pós-sináptico. Estas junções comunicantes são formadas por canais iónicos e são elas que vão permitir a passagem de íons para um lado ou para o outro, uma vez que as sinapses elétricas são bidirecionais, ao contrário das químicas que já vamos ver mais à frente. Para compreender o que são junções comunicantes, vamos agora observar uma imagem mais tridimensional. Aqui conseguem observar, mais tridimensionalmente, uma junção comunicante. Elas são formadas por proteínas que se designam de conexinas. Nos vertebrados, como os seres humanos, as junções comunicantes são formadas por cerca de 12 subunidades de conexinas, com 6 subunidades em cada membrana. Conseguimos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 subunidades na membrana do neurónio pré-sináptico e 6, que são exatamente o mesmo número das que estão em cima, no neurónio pós-sináptico. Para fazermos uma analogia, esta membrana plasmática é esta membrana e esta membrana plasmática é esta membrana. A formação de 6 conexinas forma um conexónio. As sinapses elétricas possuem propriedades específicas deste tipo de sinapses. A primeira propriedade que conseguimos aqui observar é o facto destas transmitirem o potencial de ação sem delay, ou seja, sem atraso nenhum. O potencial de ação vai passar quase instantaneamente. Elas vão permitir também tanto sinais de despolarização como de hiperpolarização. O potencial de ação também irá conseguir deslocar-se nos dois sentidos, como já dito anteriormente, ao contrário da sinapse química, que é apenas do neurónio pré-sináptico para o pós-sináptico. Nas sinapses elétricas pode ir tanto do neurónio pré-sináptico para o pós-sináptico, como do pós-sináptico para o pré-sináptico. E no fundo, as sinapses elétricas vão permitir a passagem de íons e pequenas moléculas, e vai ser isso que vai gerar a despolarização no neurónio que recebe então a informação do outro. Com base nestas propriedades, conseguimos inferir que as sinapses elétricas estão presentes predominantemente em circuitos neurais, em que a velocidade é muito importante, porque elas apresentam basicamente nenhum atraso, logo o circuito vai ser muito rápido. Quais é que são os exemplos? A retina do olho, porque se pensarem do ponto de vista evolutivo,
Os animais, nomeadamente os vertebrados, eles necessitam de processar a informação visual o mais rápido possível para conseguirem escapar, por exemplo, de predadores. Quanto mais rápido eles derem conta de um predador, mais rápido conseguem decidir se vão fugir ou se vão defender-se. Outro órgão muito importante onde as sinapses elétricas são fundamentais é o coração, porque as células musculares, tanto das aurículas como dos ventrículos, vão ter-se de contrair de forma muito coordenada e é necessário que a informação entre as diversas células musculares passe muito rapidamente. O tipo de sinapses também existe no útero e na bexiga. No útero, um exemplo que talvez seja fácil de compreenderem, no caso das contrações pré-parto, as células musculares que constituem o músculo do útero têm de contrair coordenadamente e na bexiga ocorre exatamente o mesmo quando as células musculares que constituem o músculo do trusor vão acabar por contrair, permitindo assim a excreção da urina. Falando agora da sinapse química, é fundamental primeiramente percebermos porque é que se designa de sinapse química. A transmissão entre dois neurónios faz-se através de moléculas químicas que se designam de neurotransmissores. Logo, sinapse química porque é através de compostos químicos, moléculas químicas, que o neurónio transmite a informação para o outro. Esta imagem que vocês veem aqui é no fundo a ampliação do que se está aqui a passar, ou seja, da transmissão de um axónio de um neurónio para as dendritos de outro neurónio. É importante percebermos três estruturas fundamentais ao nível da sinapse química. A membrana pré-sináptica, que faz parte do axónio, e é nesta membrana pré-sináptica que são libertados os neurotransmissores. É importante percebermos a fenda sináptica, que é o espaço entre a membrana pré-sináptica e a pós-sináptica. Este espaço tem cerca de 20 a 50 nanómetros. Já a membrana pós-sináptica é onde se localizam os receptores dos neurotransmissores e que pode corresponder às dendritos de um neurónio. Neste momento já sabem que os neurotransmissores são fundamentais então para a passagem do impulso nervoso de um neurónio para o outro, na sinapse química, que são os mais abundantes no corpo humano, e vamos agora perceber detalhadamente o que ocorre para que os neurotransmissores consigam ser libertados do axónio para a célula pós-sináptica. Como podem ver aqui no terminal do axónio, os neurotransmissores estão dentro, ou seja, armazenados em vesículas que se designam de vesículas sinápticas. E, como veem aqui, as vesículas sinápticas acabam por se fundir com a membrana pré-sináptica e libertam então os neurotransmissores para a fenda. Mas como é que este processo ocorre? Nesta imagem bastante esquematizada, cuja legenda está aqui ao vosso lado direito, conseguimos perceber então como é que os neurotransmissores vão ser difundidos para a fenda. Primeiramente, o impulso nervoso, que é transportado ao longo do axónio, como já vimos, ele tem de chegar ao terminal pré-sináptico, ou ao terminal do axónio. Porquê? Porque no terminal do axónio existem canais de cálcio que dependem de voltagem, ou seja, do impulso elétrico nervoso. Quando então o impulso chega, os canais de cálcio que dependem desta voltagem vão abrir-se e permitem que o cálcio entre dentro da célula, portanto, do terminal pré-sináptico. Ao cálcio entrar dentro do terminal pré-sináptico, ele vai permitir que a vesícula sináptica, que é aquela que armazena os neurotransmissores, se funda com a membrana pré-sináptica, portanto, com a membrana do axónio, do terminal do axónio, e possa libertar os seus neurotransmissores para a fenda sináptica. Agora, resta perceber como é que o cálcio permite que as vesículas se fundam com a membrana pré-sináptica. Resumando para dentro da vesícula sináptica, temos aqui um modelo 3D. Conseguimos observar que ela tem várias proteínas. Uma delas, muito importante, é a sinaptotagmina. A sinaptotagmina é uma proteína transmembranar presente na vesícula sináptica que tem até 5 receptores de cálcio. E aquele cálcio que foi libertado para o terminal do axónio, ou para a membrana pré-sináptica, é aqui que ele vai se ligar. Ao ligar-se aqui, nos receptores da sinaptotagmina, vai permitir
que outras proteínas como a sintaxina, a sinaptobrevina e a SNAP25 fundam a vesícula à membrana pré-sináptica. Aqui conseguimos observar, a azul temos a sinaptobrevina, a verde temos a SNAP25 e a vermelho vamos ter a sintaxina. Estas três proteínas estão tanto atracadas à membrana pré-sináptica como à vesícula. E como podem ver, elas vão fazer forças para lados opostos e isso vai permitir com que a vesícula sináptica se consiga abrir e, no fundo, libertar os seus neurotransmissores, que são estas bolinhas azuis que vocês conseguem ver aqui. Nesta animação conseguimos observar aquilo que eu expliquei anteriormente. O neurotransmissor vai se fundir com a membrana pré-sináptica através das três proteínas que eu falei, que vão puxar uma para cada lado. Como elas estão atracadas tanto à vesícula como à membrana, vão permitir que os neurotransmissores sejam difundidos para a fenda sináptica. Agora que já sabemos como é que os neurotransmissores são difundidos para a fenda sináptica, basta perceber qual a importância da sua ligação aos receptores que se localizam na membrana pós-sináptica. Cada tipo de neurotransmissor é específico para cada receptor. Quando estes se ligam ao receptor, vai permitir a passagem de íons para o neurónio pós-sináptico, que podem levar a que este despolarize ou hiperpolarize, conforme o tipo de canais que forem abertos. E é assim que a informação nervosa passa de um axónio para a célula pós-sináptica. Agora vamos falar do ciclo das vesículas sinápticas. Primeiro, para vocês perceberem a lógica disto, é muito importante perceberem que o corpo celular, que como sabem é o sítio onde se produzem os organelos, mas por vezes ele fica a 1 metro de distância do terminal pré-sináptico. Então estar a produzir vesículas no corpo celular e elas terem de deslocar-se 1 metro até ao terminal pré-sináptico seria um pouco inviável, porque a neurotransmissão está sempre a acontecer, estamos sempre a precisar de vesículas. O nosso corpo então arranja uma forma de poupar energia e tempo, que é ele recicla as vesículas sinápticas. Existem dois mecanismos propostos pelos neurocientistas. O primeiro mecanismo é o mecanismo de kiss and run. Basicamente, a vesícula sináptica não se funde completamente com a membrana pré-sináptica, ela basicamente só dá um toque, por isso é que é o kiss, é um beijinho, é a forma que eles decidiram de descrever este processo. Ela é como se desse só um toque, liberta os seus neurotransmissores e foge outra vez para dentro do terminal pré-sináptico. Daí o mecanismo kiss and run. Existe outro mecanismo que é a endocitose mediada por clatrinas. A endocitose é no fundo a passagem da vesícula novamente para o terminal pré-sináptico e é mediada por clatrinas, que são proteínas que basicamente elas vão enjaular a vesícula sináptica que se fundiu na membrana pré-sináptica. Aqui de facto existe fusão efetiva da membrana e depois leva novamente para o terminal pré-sináptico. O próximo passo é o interior das vesículas ser acidificado através de prótons H+, usando-se uma VATPase. Neste processo, algumas vesículas que são acidificadas podem transformar-se em endossomas precoces e depois o endossoma precoce volta a ser uma vesícula sináptica, ou elas podem não chegar a ser endossomas precoces e são logo vesículas que estão prontas agora, já que foram acidificadas, a ser reenchidas com neurotransmissor. Depois vão para o pool de reserva, que é basicamente um estado em que a vesícula fica à espera de ir para a zona ativa do terminal pré-sináptico, enquanto outras vesículas podem ir logo para a zona ativa do terminal pré-sináptico e ficam no estado DOCT, na Ready Releasable Pool, ou seja, ficam mesmo à espera que o cálcio entre para dentro do terminal pré-sináptico e para se poderem outra vez fundir com a membrana pré-sináptica, libertando os seus neurotransmissores. Agora que estivemos a falar de neurotransmissores, é importante perceber quem realmente são os neurotransmissores. São substâncias químicas, como já vos disse, e elas são agrupadas em diferentes categorias conforme a literatura que lerem. Na literatura que eu usei, cujo o livro está na descrição do vídeo, dividem-se em acetilcolina, aminas biogénicas, aminoácidos, neuropéptidos, gases e purinas, começando pela acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor vital para nós. Quimicamente, a acetilcolina é um éster de ácido acético e da colina.
é libertado em todos os neurónios pré-ganglionares e na maioria dos neurónios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. A acetilcolina também é um neurotransmissor que permite os nossos nervos comunicarem com os nossos músculos. Algo de fascinante também é o papel da acetilcolina na nossa formação de memórias e na aprendizagem nos neurónios do sistema nervoso central. As aminas biogénicas são encontradas na natureza e resultam da descarboxilação enzimática de aminoácidos. São elas, por exemplo, a noradrenalina e adrenalina, a dopamina, serotonina e histamina. Não vou falar delas de forma aprofundada porque isso irá ficar para outro vídeo. Os aminoácidos mais importantes são o glutamato, a glicina e o ácido gama-aminobutírico. Já os neuropéptidos podem ser, para além de neurotransmissores, também neurohormonas e neuromoduladores. Neuromoduladores são substâncias que atuam na célula pré-sináptica, alterando a quantidade de neurotransmissores libertados em resposta a um estímulo. Neurohormonas, tal como as restantes hormonas, são libertadas para o sangue através de células secretoras, que neste caso vão ser os neurónios, e atuam à distância do local de secreção. Alguns exemplos de neuropéptidos são o VIP, a substância P, as encefalinas e a somatostatina. Uma das diferenças dos neuropéptidos com os neurotransmissores que já falámos é que os neuropéptidos são sintetizados no corpo celular do neurónio, enquanto os neurotransmissores geralmente são sintetizados no terminal pré-sináptico. Outro tipo de neurotransmissores são os neurotransmissores sob forma de gás, como o óxido nítrico, que é o principal. Este atua no trato gastrointestinal, bem como no sistema nervoso central. O óxido nítrico pode ser sintetizado no terminal pré-sináptico através da conversão de um aminoácido designado de arginina. O óxido nítrico, ao contrário dos neurotransmissores típicos, é um gás e vai difundir-se do terminal pré-sináptico para o neurónio pós-sináptico sem ser transportado em vesículas. Portanto, ele vai por difusão. O último tipo de neurotransmissores que vamos falar são as purinas. Um exemplo é o ATP, adenosina trifosfato. Este pode funcionar como neuromodulador no sistema nervoso autónomo. Um exemplo é quando os neurónios pós-ganglionares vão libertar ATP e noradrenalina, estimulando a contração do músculo liso, por exemplo. No final de termos falado dos vários tipos de neurotransmissores, é importante perceber a sua interação com os receptores na membrana pós-sináptica. Como se lembram, os neurotransmissores eram libertados para a fenda sináptica e iam ligar-se a receptores, e era a sua ligação aos receptores que ia permitir uma alteração no potencial da membrana do neurónio pós-sináptico, permitindo assim a passagem da informação do neurónio pré-sináptico para o pós-sináptico. Vamos perceber agora quais os vários tipos de receptores. Aqui conseguem observar os dois grandes tipos de receptores existentes na membrana pós-sináptica. À esquerda conseguem observar os receptores ionotrópicos e à direita conseguem observar receptores metabotrópicos. Vamos agora começar por falar nos ionotrópicos. Os receptores ionotrópicos são canais iónicos. O neurotransmissor vai ligar-se ao receptor, portanto ao canal iónico, e vai fazer com que o canal iónico altere a sua conformação e passe de fechado a aberto. Ao o canal iónico abrir-se, vai permitir a passagem de íons. E vocês lembram-se que quando existia passagem de íons, existia alteração no potencial da membrana, permitindo assim que o neurónio pós-sináptico seja despolarizado ou hiperpolarizado. Algumas características típicas destes receptores é que o efeito do neurotransmissor quando ligado ao canal iónico é rápido, portanto o canal iónico vai abrir rapidamente, e quando o neurotransmissor se dissociar, o receptor fecha e a passagem de íons vai cessar. Os receptores metabotrópicos, eles não são canais iónicos. Basicamente, conseguem observar aqui o receptor, aqui é o neurotransmissor. O neurotransmissor vai ligar-se a este tipo de receptores e vai ativar uma proteína trimérica G. Esta proteína G vai ocorrer aqui uma série de processos que vão ser explicados noutra aula mais tarde, que vai fazer mais sentido na altura. E esta proteína G vai fazer que
uma enzima efetora seja ativada e esta enzima vai fosforilar uma proteína sinase, que é o segundo mensageiro. E ao fosforilar a proteína sinase, vai permitir a abertura do canal iónico. Portanto, conseguimos perceber que tanto os receptores ionotrópicos como metabotrópicos acabam por abrir canais iónicos. Só que o receptor ionotrópico, o neurotransmissor liga-se diretamente no canal iónico. Enquanto no receptor metabotrópico, ele liga-se no receptor metabotrópico, ocorre aqui uma cascata de sinalização intracelular, que é todo este processo, e isto vai fazer com que o canal iónico se abra e possa então haver a passagem de íons. Vai haver um efeito mais lento na célula pós-sináptica, mas quando o neurotransmissor se desligar ou se dissociar do receptor metabotrópico, por vezes o canal iónico pode manter-se aberto por algum tempo, ao contrário do ionotrópico, que assim que o neurotransmissor se dissociava, ele fechava. Para finalizar o vídeo, vamos falar agora de sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Uma sinapse excitatória vai culminar no potencial excitatório, que leva à despolarização da membrana pós-sináptica, resultando na abertura de canais de sódio e potássio. Relembram-se, aqui está apenas o sódio, porque o sódio é aquela avalanche de sódio que eu expliquei no último vídeo, enquanto os canais de potássio abrem muito mais lentamente. Os neurónios que libertam neurotransmissores excitatórios designam-se de neurónios excitatórios. Alguns dos exemplos de neurotransmissores excitatórios são o glutamato, que conseguem aqui observar, a acetilcolina, a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Este input vai ser recebido pelas espinhas dendríticas. Por fim, a sinapse inibitória vai resultar no potencial inibitório e leva a uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica através da abertura de canais de cloro e de potássio, sendo que o cloro acaba por ser o mais prevalente, porque vai entrar cloro para dentro da célula, cloro é uma espécie negativa, logo vamos ter uma hiperpolarização. Assim, o potencial inibitório diminui a formação de potenciais de ação. Os neurónios que libertam neurotransmissores inibitórios dizem-se neurónios inibitórios. Estes neurotransmissores inibitórios são, por exemplo, o GABA, que está aqui escrito, que é o ácido aminobutírico gama, e, por exemplo, a glicina. Estes inputs inibitórios vão ser recebidos nas espinhas dendríticas, mas também, diferentemente dos excitatórios, podem ser recebidos no corpo celular, no segmento inicial do axónio, nos terminais pré-sinápticos, bem como no eixo dendrítico. O potencial de ação foi propagado ao longo do axónio, chegou ao botão sináptico e os canais de cálcio vão abrir-se porque são dependentes de voltagem. Quando estes se abrem, o cálcio entra para dentro do botão sináptico e as vesículas sinápticas possuem uma proteína que é a sinaptotagmina, que, se lembram, ela tem receptores de cálcio e, quando o cálcio se liga às vesículas, vai permitir a fusão com a membrana pré-sináptica. A partir daí, os neurotransmissores vão ser libertados para a fenda sináptica e depois vão se ligar aos receptores que estão na membrana pós-sináptica do neurónio pós-sináptico. A sua ligação aos receptores vai permitir a abertura dos canais iónicos e vai permitir a passagem de íons. Essa passagem de íons para o neurónio pós-sináptico vai levar à sua alteração do potencial de membrana, hiperpolarizando ou despolarizando.